Olá, eu sou Khaled Salama e este é o Ideia Pod. Neste episódio eu converso com o professor doutor Júlio César Zilli. O Zilli é líder do Lab Genint Unesc e membro do Lab Engin UFSC, coordenador do Programa de Qualificação para Exportação PIEX Criciúma, coordenador dos programas Prata da Casa e Prime, além de consultor em negócios internacionais. Tudo bom, Zilli? Prazer te receber aqui. Tudo bem, Khaled? É um prazer participar do teu podcast. Sempre um prazer estar junto de você. Uma grande honra. Então, Zilli, eu queria começar o nosso bate-papo pelo PIEX, Programa de Exportação, né? Me conta um pouquinho, como que é o trabalho que vocês desempenham? Então, Khaled, o que é o PIEX, né? O PIEX é o Programa de Qualificação para Exportação. O PIEX é uma iniciativa da Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento. E dentro do portfólio de produtos e de programas que a Apex tem, o PIEX é um desses programas. A Apex tem programas na área de promoção comercial, na área de promoção de imagem, ou seja, são programas que potencializam a internacionalização das empresas brasileiras e do produto e da imagem do Brasil no mercado internacional, né? Então, um desses dois programas é o PIEX. O PIEX é a base aqui no Brasil da qualificação empresarial para exportação. É uma política pública, né? A Apex Brasil é uma agência, hoje ela tem um contrato de gestão com o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, então desenvolve esse programa no Brasil inteiro. Como é que ela faz isso? Ela faz através de núcleos PIEX. Hoje nós temos mais de 30 núcleos PIEX distribuídos em todo o território brasileiro, e ela operacionaliza isso nas regiões no qual o PIEX é executado, geralmente com universidades. Geralmente com universidades. Existem núcleos fora de universidade também? Existem, pode existir como federações de comércio. Federações de comércio, outras organizações. Como grandes incubadoras, parques tecnológicos, mas geralmente é com universidades, até para fazer a questão de pegar o conhecimento que a universidade tem, a política pública governamental e relacionar com as empresas e sociedade, né? E me conta um pouquinho, assim, a questão eu vejo, Zilli, a tua presença aqui como uma forma também da gente desmistificar um pouco esse negócio de exportação e comércio exterior, né? Primeira coisa que eu queria te perguntar, não existe empresa tão pequena que não possa exportar, correto? Como que é esse trabalho, assim? É uma empresa que considera que tem um produto bacana, que já está ali se desenvolvendo em âmbito um pouco mais regional e quer começar a se internacionalizar. Quais que são os passos? Quais que são os desafios? Me conta um pouquinho mais. Bom, a gente sabe, né, Khaled, o Brasil é um país ainda que está em desenvolvimento de cultura exportadora. É um país com dimensão continental e a nossa participação no mercado internacional ela é muito pequena. Quando a gente for pegar o bolo de que se comercializa no mundo inteiro, de vendas, por exemplo, e até na importação também, a gente tem uma participação muito pequena para um país com a dimensão que o Brasil tem, com o potencial que o Brasil tem, certo? Então a gente tem uma participação no mercado internacional aí, nas vendas de 1,2% e nas importações 1,2%, 1,3%. Então é muito pequeno a nossa participação nessas oportunidades que tem no mercado internacional comparado à potência que o Brasil é. Quando tu me questiona o seguinte, uma pequena empresa de micro, pequena, um produtor rural, consegue exportar? Consegue exportar. Isso vai muito da estratégia do negócio, do modelo do negócio que essa empresa tem. Mas, de fato, o mercado internacional é uma possibilidade que se tem. O que a gente trabalha no programa, qual é o grande objetivo do PIEX? O PIEX tem como objetivo qualificar as empresas para uma inserção internacional de forma segura e planejada. E vai mais ainda do PIEX. O projeto ele procura desenvolver a cultura exportadora nas regiões e no Brasil inteiro, para que o pequeno produtor, o microempresário, o MEI, o micro, o pequeno, o médio, até uma grande empresa, um produtor rural consiga encarar e saber das oportunidades que tem no mercado internacional. Aqui na América do Sul, ou seja, geralmente o perfil das empresas brasileiras é começar a fazer a sua venda de produtos para os mercados mais próximos, Argentina, Paraguai, onde a língua é mais parecida, o costume mais parecido. E a gente ressalta o seguinte, o empresariado brasileiro tem que se ater ao seguinte, não é a questão da exportação de produto. Tu não vai procurar um mercado internacional
uma questão de vender um produto. O que o empresário brasileiro tem que compreender é o seguinte: o mercado internacional não é só venda, ele tem que procurar oportunidades no mercado internacional. O que aquele mercado internacional tem de oportunidade? A venda é uma oportunidade. Muitas vezes ele pode colocar um escritório de comercialização, é uma oportunidade. Muitas vezes ele pode comprar uma empresa que tem maior. É o que aquele mercado tem de oportunidades. Ele mantém venda no mercado internacional e também mantém as vendas no mercado nacional. Eu costumo dizer o seguinte: qual a diferença de uma empresa que exporta e não importa, por exemplo, né? Ou uma empresa que só vende no mercado interno? Uma empresa que tem relação com o mercado externo, ela é muito mais inovadora, ela consegue trazer inovação para dentro da empresa de uma forma mais fácil, ela é mais criativa, ela remunera melhor, ela é mais longeva, né? Ou seja, ela compreende a dinâmica do mercado de uma forma melhor, porque uma empresa que está focada exclusivamente no mercado nacional, perfeito, ela pode ter essa estratégia, mas ela deixa também de encarar o mercado como um todo. Então isso colabora na gestão da empresa como um todo, tá? E é interessante porque você sabe bem que eu tenho uma veia mais na importação e também já tenho experiência com indústria. Em alguns momentos da minha carreira eu tive ambas as experiências ao mesmo tempo, né, Zílio? E uma das coisas que a gente fala muito na questão da importação é que importar não é só uma estratégia de custo, mas de abastecimento também, de garantia de abastecimento. Então, a empresa que ela se internacionaliza, ela deixa de, às vezes, estar dependente de um ou dois fornecedores do mercado nacional para ter o mundo inteiro à sua disposição para fazer essas análises, né? E o que eu imagino em relação à exportação é que a empresa que se abre para isso também ela vai acabar achando do outro lado, ou em outro país que seja, uma empresa ou um companheiro de negócios ou mais de um que que traga essa conexão necessária para que ela possa efetivamente conduzir mais negócios, né, Zílio? De fato, assim, ó, a importação, Khaled, é muito importante. Se a gente for analisar um grau de internacionalização das empresas, a gente avalia um grau de internacionalização, ou seja, tem empresas que estão num grau inicial, um grau mediano e um grau de internacionalização com maior comprometimento, mais risco. Então, se uma empresa que importa e exporta, elas estão num grau de internacionalização inicial. Uma empresa que opera de operações, nessas operações, com operações de licenciamento, joint venture, aliança estratégica, ou seja, ela já está num grau mais elevado. Uma empresa que trabalha com investimento direto estrangeiro, greenfield, fusão, aquisição, ela já está num grau adiantado de internacionalização. Eu costumo dizer o seguinte: o que é internacionalização? O que é? É um processo de comprometimento, de risco, de lucro nas operações internacionais. A importação, uma empresa que importa, uma empresa que só importa, ela está internacionalizada? Está internacionalizada, porque ela faz negócios com o mercado internacional. Talvez num grau de internacionalização menor que uma empresa que tem uma fábrica no exterior, que tem um investimento no exterior, mas ela está internacionalizada. E a importação é tão importante como a exportação, ela é importante também, que propicia a troca de negócios. E entender a importação não é só entender a importação de determinado produto. Se ela souber trabalhar a importação, ela vai trabalhar com a importação de produto ou matéria-prima que vai ser exportada, relacionamento com o cliente lá fora, vai ter acesso à tecnologia que ela vai comprar lá fora. O próprio contato com o fornecedor internacional traz aprimoramento da gestão dela no mercado nacional e no mercado internacional. Uma empresa que ela pode começar com importação e depois verificar possibilidades. Parte também para exportação, ela pode tanto exportar como importar. Importa uma matéria-prima, processa uma matéria-prima e gera um produto a ser exportável. Tem acesso a benefícios quanto a isso. Então, eu costumo encarar que os negócios é negócio internacional, tá entendendo? Cada vez mais a gente consegue, cada vez mais está presente no nosso dia a dia. Tu consegue observar. Tu tens algum produto, qualquer produto que tu tens, ou tem um componente internacional, oriundo de uma importação ou de uma exportação. Um negócio internacional, eu não consigo vislumbrar um negócio de qualquer empresa, seja de pequeno, médio, grande porte, se não tem uma visão mais sistêmica do mercado. Porque se tu tem uma visão só do mercado nacional, é uma visão míope.
Tá aí o que a gente vê hoje no dia a dia, né? Do que acontece numa guerra da Rússia e Ucrânia, um conflito, quanto isso impactou na dinâmica do mercado nacional, seja numa pequena ou uma grande empresa, cara. Então, o negócio internacional ele está presente no nosso dia a dia. Fora a questão das oportunidades que se tem de fazer benchmarking com esses fornecedores ou clientes no exterior, quando você vai visitar uma fábrica em outro país, aquilo abre a tua mente, né? É muito interessante. Ozili, voltando um pouco para a questão do PX, eu achei muito interessante que você mencionou a questão de uma empresa MEI, né? Da característica de uma... Porque daí, se a gente quer uma prova de que uma empresa pequena pode se internacionalizar, nada melhor do que dar um MEI como exemplo, né? Você teve cases ou já coordenou cases de empresas MEI que partiram para esse processo de exportação? Olha, aqui o PX ele existe aqui na nossa região no sul de Santa Catarina. Nós existimos desde 2018. Nós estamos no segundo ciclo. No primeiro ciclo, Khaled, a gente qualificou 100 empresas para exportação. Quando a gente trouxe o projeto para cá, nos questionava o seguinte: será que a região tem potência para receber um programa desse, que ele já existia em outras regiões de Santa Catarina, só não tinha aqui no sul do estado? A gente qualificou com sucesso 100 empresas. Dessas 100 empresas, a gente conseguiu que de 35 a 40 empresas conseguissem exportar seus produtos. E esse nicho de empresa é micro, MEI e pequena empresa. Tá? Então, a gente tem muito case de sucesso de empresas de meio produtor rural que conseguiram exportar, e nós estamos no segundo ciclo agora. Sempre as metas desses convênios são metas. Nós temos uma meta de qualificar 150 empresas. Nós iniciamos agora no finalzinho de 2022. Então, nós estamos com o projeto basicamente aí de 8 a 9 meses de atuação. Nós já estamos com 120 empresas para exportação. Então, assim, o projeto vai até 2025. Então, nós temos fila de espera de empresas querendo entrar. E, cara, é o seguinte, o MEI tem total potência para internacionalizar. Obviamente que quando a gente pensa em exportação, a gente pensa em carga containerizada, né? Pensa em porto, pensa em aeroporto, ou seja... O MEI ele pode começar com pequenos nichos de mercado, testando o mercado, tá entendendo? Até aprender com o mercado, pode começar através de uma venda indireta, com auxílio de uma trading company, para começar a aprender, pegar benefícios, ou seja, a trading pode oferecer outros produtos até de importação que pode trazer para ele. O MEI pode fazer operações, ou seja, pode ter acesso a matéria-prima importada, ou seja, há possibilidades, independente do nicho de produto e de empresa, de porte de empresa, pode exportar. E um negócio importante, cada vez mais a exportação de serviços está crescendo. Tá? O Brasil é incipiente na exportação de serviços aqui em termo internacional. Né? Se a gente for... E tem potencial para isso. Muito potencial, muito potencial. Se a gente for pegar os Estados Unidos, são líderes mundiais da exportação de serviços, porque a tecnologia está lá, né? A comunidade europeia também. Mas o Brasil tem muito potencial para exportação de serviço. E nós qualificamos empresas para exportação de serviço também. Tu me questionasse ali dos desafios que essas empresas possam ter, né? Eu acho que, cara, assim, o principal desafio, Khaled, elas não conhecem a operação de exportação ou do mercado internacional como um todo. Então, a gente procura desmistificar essa cultura aí que não consegue acessar. O idioma é um desafio, né? O idioma é um desafio para o Brasil, para o brasileiro, né? Mas eu vejo assim que cada vez mais essa nova geração vem se apropriando do idioma, do inglês, do espanhol, ou seja, isso para um planejamento médio e longo prazo, o brasileiro vai estar mais inserido, tá, nessa comunicação internacional. E um negócio importante, na exportação de serviço, toda a programação do serviço é feita em que linguagem? Inglês. Exatamente. Então o idioma já não é um desafio na exportação de serviço. Uhum. Não é um grande desafio como tem na produção. O serviço não tem tanta adaptação de produto que é necessário numa exportação do produto, embalagem. O serviço não tem porto, o serviço não tem transporte, o serviço não tem liberação aduaneira, não tem Receita Federal. Então é mais eu digamos, não mais tranquilo, mas ele é mais tu consegue se inserir no mercado internacional de uma forma mais potente e atingir o maior número de mercado. Tanto que as empresas exportadoras de serviços estão na área de tecnologia, né? Uma empresa aí de tecnologia consegue se internacionalizar com 2 ou 3 anos de operação. E Santa Catarina, super forte nisso. Santa Catarina, na região de Florianópolis, inclusive na região de Florianópolis tem esse mesmo trabalho do PX com a Inaitec,
que eles trabalham com empresas produtoras de produtos, mas também trabalham muito com serviço, que a região de Florianópolis, ali, Palhoça, é foco de serviço principalmente. Né? Uhum. E nos bastidores, quando a gente estava conversando sobre a pauta do programa, do nosso bate-papo, né, você mencionou a triangulação entre universidade, indústria e poder público. Me explica um pouco esse conceito, Zili. Cara, isso aí eu acho que é a chave do negócio, tá? É a chave para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer região que quer se potencializar, ou seja, trazer cultura, trazer desenvolvimento socioeconômico para a região. A universidade, cada vez mais, Khaled, a universidade entendeu que ela não consegue ficar isolada, ok? Contextualizando o que acontece no mundo externo. A universidade, cada vez mais, ela contextualiza o que está no mundo externo e ela vem participar da comunidade, seja a comunidade empresarial, que a gente tem foco ainda no ramo empresarial, mas seja na comunidade como um todo. A universidade, cada vez mais, vem mantendo esse contato com a comunidade para procurar trazer soluções e devolver investimento para a própria sociedade, né? O poder público, cada vez mais o poder público vem entendendo que políticas públicas têm que chegar na ponta, que as políticas públicas sejam aplicadas, que tenham continuidade, que não sejam políticas de governo, mas políticas de Estado, que sejam perenes, que vão melhorando um ano de um governo para o outro, elas vêm melhorando, tenham continuidade. E a indústria consegue entender mais também que a indústria precisa se conectar com a universidade, a indústria precisa se conectar com o poder público, a indústria precisa se conectar com a sociedade, porque ela está inserida nisso. Então, cada vez mais, eu costumo dizer que essa relação entre universidade, poder público, indústria, sociedade, que a gente costuma chamar isso de triple helix, né? Tem a quarta hélice, que é a sociedade, já tem quinta, sexta, ou seja, cada vez mais, todos os stakeholders, universidade, indústria, sociedade, poder público, poder municipal, quanto mais azeitado tiver essa relação, melhora para um país, melhora a região, melhora a cidade e o cidadão ele vai ter melhor qualidade de vida, vai ter mais oferta de trabalho, vai conseguir posicionar melhor. E uma questão da sociedade, da universidade é o conhecimento. A gente gera conhecimento na universidade, que esse conhecimento seja aplicado. A universidade hoje trabalha o seguinte, não só na parte técnica de conteúdo para o acadêmico. A universidade ela consegue entender e compreender que não é só a parte técnica, também uma característica da universidade é a formação do cidadão, que esse cidadão saia da universidade e consiga trazer benefícios para o seu entorno. Então, e o entorno nosso é o bairro que a gente vive, a sociedade, é a cidade, é o estado, é o país. Isso é uma rede que vai se criando, né? Sabe, Zílio, eu fui professor universitário de algumas instituições já e, de fato, eu percebi que em algum momento esses ambientes se isolaram mesmo, sabe? A universidade se isolou, a indústria não fez as pontes que deveria fazer, isso num momento passado. Eu acho muito louvável essas tuas iniciativas de conexão da universidade com o mercado, porque isso faz muita falta. Faz muita falta. Se o acadêmico se isola, ele vai, talvez ele pode dar a melhor aula teórica que for, né? Mas ele vai faltar aquela ligação com o que está ocorrendo no dia a dia, né, Zílio? O que a gente tem que aprender, e eu acho assim que o que a gente pode pegar modelos de fora. Não tem nenhum problema tu te inspirar em modelos de fora. Mas a gente consegue perceber o seguinte, cara, assim, cada vez mais o ideal é a gente trabalhar em rede. Na academia a gente costuma dizer que existe hoje um conceito que é a governança multinível. O que é a governança multinível? É um sistema de interação. Então, cada vez mais todos os stakeholders estiverem integrados, porque, Khaled, assim, o mundo está em constante transformação. Nós estamos hoje, 2023, nós estamos no meio de um furacão aí, a gente não sabe, se você perguntar, Zílio, o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Nós somos de uma época, ou seja, que a mudança do mercado era de uma década, 20 anos, ou seja, cada vez é mais constante, cada vez mais constante. Ou seja, essa rede que tu cria, o contato que tu cria, possibilita que tu consiga entender a dinâmica do mercado de uma forma que tu consiga analisar melhor o mercado. Tanto a universidade entendendo, o poder público, a indústria. Se cada um ficar isolado no seu núcleo, não há desenvolvimento.
Eu entendo o desenvolvimento como uma rede de interação entre todos os agentes, sabendo que cada um tem os seus interesses, mas eu costumo dizer o seguinte: o interesse ele é bom, o interesse que gera desenvolvimento é o interesse seguinte: eu tenho interesse, tu tens o interesse, ok? O que esse nosso interesse mútuo traz? Desenvolvimento para mim, traz para você. Isso é um interesse salutar, não só aquele interesse que gera só crédito para mim, desenvolvimento para mim efetivo. Então, essa interação, uma interação salutar e que gera desenvolvimento e que gera benefício para todos, é o caminho da interação, da cooperação, né, desenvolvimento de forma cooperada, integrada. Acho que esse é o caminho. Perfeito. Zili, antes da gente partir para o encerramento, eu queria te ouvir uma breve explicação sobre as tuas outras funções. O que é o Lab Genint, o Lab Engine da UFSC? Se puder dar um pouco mais detalhes sobre o Prata da Casa, o Prime, dá um apanhado geral para nós, por favor. Tá, então, Khaled, hoje eu sou professor da universidade, professor titular da universidade, da Unesc, tenho mais de 20 anos de atuação dentro da universidade, e eu sou um professor que a minha origem é na indústria, né? Eu trabalhei quase 30 anos na indústria, em empresas exportadoras e importadoras, e em um determinado momento eu estive na indústria e estive na universidade, né? Estive ali nas duas situações. Agora eu estou full-time na universidade, então todos os meus programas, pela minha origem, procuram ter relação com a sociedade. O foco meu é a indústria, a prestação é o serviço, ou seja, o ramo empresarial. Então, todos os projetos que eu desenvolvo na universidade é essa relação. Então, primeira coisa foi a criação de um laboratório, Gestão e Estratégia de Negócios Internacionais, que é o Genint. Todos os projetos estão atrelados a essa grande plataforma que eu disse, que na academia a gente chama de grupo de pesquisa, núcleo de estudo, tá entendendo? É uma plataforma que eu criei, reconhecida pelo CNPq, está posta na universidade, e daí eu desenvolvo tudo. Tenho projetos no ensino, na pesquisa e na extensão, que é o tripé da universidade. No ensino, eu estou presente nos cursos de graduação e pós-graduação. Na pesquisa, eu desenvolvo projetos de iniciação científica, vários projetos dentro do Genint, né? E na extensão também. Nesses programas, eu tenho o Prata da Casa. O que é o Prata da Casa? É um projeto desenvolvido que a gente procura trazer egressos da universidade para ter contato com os nossos acadêmicos, histórias inspiradoras que deu sucesso, que o acadêmico consiga verificar o seguinte: bom, ele conseguiu, eu consigo também. Inspira. A gente tem histórias inspiradoras, nos inspiram a que a gente consiga se empenhar. O Prime, o Programa de Imersão Empresarial, ele propicia a gente trazer para a universidade empresários para ter uma relação com os acadêmicos, com a própria universidade, e também a ida de acadêmicos para entender os negócios das empresas, que eles consigam entender os conceitos na aula e depois irem para a empresa aplicar o conceito e voltar e ter um relato de experiência. Por exemplo, a gente tem uma disciplina agora que eu trato de estratégias de internacionalização. Nós temos visitas já na Dexco, na Eliane, na Farben, fomos na IDB, ou seja, eles vão lá e conseguem entender esse modelo de negócio e discutir na sala de aula o que eles propiciam. E também eu faço parte do Engine, que foi uma grata satisfação minha do doutorado. O doutorado abriu muitas oportunidades que eu fiz na Universidade Federal na área de governança e gestão. Então, eu sou membro desse laboratório, que é uma professora também que a origem é da indústria e veio para a universidade. Então, ela tem essa pegada de fazer essa relação. Então, eu aprendi muito no meu doutorado essa relação da universidade com a sociedade, com a indústria, com o poder público. Então, são esses projetos que a gente desenvolve dentro da universidade, sabendo que a universidade tem vários outros projetos. O PX é um desses projetos também, é um programa de extensão elaborado dentro do próprio Genint. Eu acho que é um resumo desses projetos que a gente tem lá dentro da universidade. Muito legal, Zili. Queria muito te agradecer pela presença. Acho que foi um bate-papo enriquecedor. Eu quero, por meio dessa conversa, talvez ajudar os empresários a se inspirarem a seguir para o caminho da internacionalização, né? E para a gente encerrar, eu queria só que tu deixasse uma mensagem sobre o que você considera que é um aluno de sucesso, ou como o aluno ele pode aproveitar para beber da fonte da universidade, das aulas, para que ele possa ter uma carreira de sucesso. Faz uma geral para a gente aí, com base na tua experiência em sala de aula e nos teus diálogos com os teus alunos ali.
Bom, eu acho assim, o acadêmico, primeiro ele já tem uma boa iniciativa. Ele foi procurar educação, ele foi procurar formação, foi procurar um ambiente salutar, onde ele consiga desenvolver networking no seu próprio, na própria universidade. Então, ele já tem um diferencial. O que eu posso dizer como uma sugestão para os acadêmicos, para quem está na universidade, ou seja, usufrua da estrutura da universidade. Quando eu digo estrutura, não é só a estrutura física, é todos os programas que a universidade tem. Não vá só a partir da sala de aula e ter o conhecimento técnico. Tenha contato com os professores, desenvolva networking entre os professores. E a gente costuma dizer, o que é esse networking? Né? Networking não é eu ter tantos seguidores nas redes sociais. Networking, o que é o seguinte? Como é que eu entendo networking? É tu te fazer presente dentro de um grupo. Ou seja, desenvolve networking na tua sala de aula. Desenvolve networking no teu ciclo, teu departamento. Te faça presente, te faça necessário, porque a rede ela vai te acessar efetivamente. Eu acho que o network é isso, é tu te fazer presente e necessário numa rede. E essa rede pode ser uma rede da tua família, tu consiga desenvolver também entre os teus amigos, ou seja, te faça necessário. E cada vez mais eu acredito que quando a gente vive num ambiente de constante mudança, cada vez mais procurar atualização, ok? Te inspirar com bons exemplos. Costumo dizer para os acadêmicos também, propiciar, desenvolver a capacidade de gratidão. A gratidão ela é muito importante, ter gratidão com as pessoas que foram importantes na tua carreira, que futuramente você vai servir também como inspiração para futuros parceiros que você tem. Ou seja, eu costumo dizer para os acadêmicos, ou seja, cada vez mais procuram a atualização. A gente vive num mundo em constante mudança, onde o conhecimento hoje, Khaled, ele é fator de produção. Então, desenvolva conhecimento e desenvolva também a sua capacidade comportamental, que a gente fala. Hoje tem as hard skills e soft skills, né? Esses termos em inglês que estão muito em voga. E, na verdade, ou seja, desenvolva a tua capacidade comportamental e desenvolva a tua capacidade técnica. Tenha um mix, seja um profissional atendo à dinâmica do mercado e eu acho que, consequentemente, você vai ter sucesso naquilo que você pretende para a sua vida e seja feliz no que você faz. Seja feliz. Ou seja, assim, se você é feliz, você vai conseguir desempenhar uma função, você vai conseguir ser líder da tua empresa, você vai conseguir um bom gerente, um bom diretor. Ou seja, seja feliz no que você faz, que você vai conseguir o seu lugar ao sol na sociedade e vai passar por esse nível da vida que a gente vive, nesse plano da vida de forma feliz, porque a vida é tão curta, né? Exato, e temos que aproveitar o tempo que temos, né? Muito bom, Zilli. E este foi mais um episódio do Ideia Pod, que nesta oportunidade recebeu o professor Dr. Júlio César Zilli. Até mais.